Salve, salve, comunidade! Bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamento sobre o escutar. Eu sou Felipe Petenucci. Eu sou Vinícius Barros. Cara, gostei do queridíssimo, hein? Essa inovação aí ficou bacana. E é o seguinte, Felipe, hoje a gente tá com um convidado especialíssimo. Verdade. Que é o Fausto Neto. Ele é graduado em enfermagem, mestre em saúde coletiva, terapeuta integrativo, co-criador da Casa Mamanguape, idealizador e co-facilitador do Lugar de Escuta, que é um grupo que discute masculinidade aqui, faz toda uma reflexão, uma junção, né, de perspectivas dentro da masculinidade. Para quem não conhece, já fica aí o nosso incentivo de conhecer homens de Ribeirão Preto e região. E esse episódio de hoje, né, onde vamos pensar aí masculinidades com o Fausto, ele também compõe essa série Cultura e Sociedade, né? É o segundo episódio que compõe essa série. O primeiro foi com o Leonardo Sacramento, a gente discutiu conservadorismo brasileiro e hoje masculinidades. Então tá ficando muito rico esse podcast e chega de falar, bora escutar. Bom, pessoal, então é isso. Como a gente colocou na apresentação desse episódio, estamos aqui com Fausto Neto, que é, entre outras coisas, aí, fundador do Lugar de Escuta, que foi um espaço onde eu tive o prazer de participar, Felipe também. Mas antes de falar sobre essa temática principal aí, queria te perguntar, quem é Fausto Neto? Vinícius, Felipe, prazer estar aqui conversando com vocês. Quem é o Fausto Neto, né? Então, é difícil, qualquer coisa que a gente vá tentar descrever quem nós somos, a gente consegue só fazer essa descrição mesmo, mas eu poderia dizer que o Fausto é um homem negro que está batendo na trave dos 49 anos, daqui exatamente 14 dias, e que é um buscador, né? Que entrou na área de saúde, que foi fazer enfermagem, que foi fazer mestrado em saúde coletiva, e a partir daí começou, né, uma série de questionamentos dentro de mim para tentar descobrir quem é o Fausto, né? Quem sou eu? E a partir daí eu tenho tido essa caminhada aí nos últimos 48 anos de tentar descobrir realmente, mas tenho encontrado boas respostas junto com as pessoas com quem eu tenho feito parcerias, nos grupos que eu tenho mediado, facilitado. Então, eu acho que eu sou realmente um buscador, né, de entender como que a gente pode viver melhor, como que a gente pode se tornar uma pessoa melhor, e não só para os outros, mas para mim próprio, né, para eu mesmo. Então, eu acho que é isso, né? Se eu conseguir aí definir, um homem à procura de se conhecer. Legal. E nessa trajetória de se conhecer, você se deparou com essa reflexão super potente sobre a masculinidade. Em que momento da sua vida você se deparou com isso? Isso realmente te transformou a ponto de você se dedicar tanto a essa temática e estar conseguindo aí se tornar uma referência para tantos homens? Acho que, assim, eu saí da casa dos meus pais aos 22 anos e fui morar, sou do interior do estado de São Paulo, e fui morar no estado do Paraná, em Londrina. Eu acho que esse primeiro salto, esse primeiro impulso, né, sair da casa dos meus pais, me deu um senso de realidade, onde eu comecei a perceber outras, né, as outras pessoas, um outro ritmo, uma cidade muito maior do que a minha. E aí eu acho que eu tive esse primeiro impulso de começar a pensar sobre questões que faziam com que eu me questionasse o tempo todo, né? Então, já aos 18 anos, já tinha 1,90 m, né, com uma estrutura forte e com uma rigidez que eu não sabia exatamente o que era, eu não sabia exatamente como que essa rigidez ela foi se colocando, né, encontrando um lugar em mim,
e com algum conservadorismo, com uma linha de pensamento muito fechada. E aí vai para a universidade, e aí isso foi também uma outra mudança de chave, né? E aí isso vem também com uma outra realidade que, para mim, está se apresentando a cada dia mais, mas isso aconteceu na época da universidade, é que não me reconhecer dos lugares, né? Como se eu não fizesse parte dos lugares onde eu estava frequentando, principalmente na universidade, que eu era o único negro da sala, né? Então isso vinha com a minha negritude e também vinha, né, com essa rigidez que hoje eu entendo que eu trago isso em mim, né? Ainda hoje com mais flexibilidade, mas já era alguma coisa em relação à minha masculinidade, aceitação da sexualidade, ou encontrando qual é esse lugar da sexualidade na minha vida. Mas, recentemente, em 2016, eu me mudei para Campinas, e foi um momento bastante turbulento da minha vida, onde eu comecei era um outro impulso, né? Era uma outra mudança de uma outra cidade muito maior, e eu não me adaptei, né? Não me adaptei à cidade, aos moldes que a cidade tinha, e eu não me adaptei, e isso começou uma busca muito mais acirrada, né, de poder descobrir mais sobre a minha personalidade, poder perceber mais sobre a minha estrutura psicológica. Então, eu sempre fui uma pessoa que há mais de 20 anos que eu faço terapia, né, psicoterapia. E porventura, esses dias, caiu uma ficha que as minhas terapeutas iniciais eram todas terapeutas brancas, né? E que nunca conversaram comigo sobre a minha negritude. Então, desde que eu cheguei aqui, na metade de 2017, 2018, aqui em Ribeirão Preto, eu tenho uma psicóloga que ela é uma mulher negra, né? Que trabalha comigo pela primeira vez essas questões da minha negritude, essa questão da racialidade, e eu começo a entender uma série de coisas, inclusive que homem que é esse, né, que habita esse corpo, que homem que é esse que pensa da forma como eu pensava há 4, 5 anos atrás. Então eu comecei a procurar mais sobre as questões da masculinidade nos últimos, né, tendo todas essas impressões ao longo dos anos da minha formação, mas nos últimos 5 anos que isso foi realmente, que foi uma virada de chave para eu poder pensar sobre o meu machismo, né, sobre o meu autoritarismo, a minha relação de poder nos espaços, principalmente quando de trabalho, dos meus relacionamentos afetivos, dos meus relacionamentos de trabalho também. Então, eu comecei a prestar atenção mais sobre como é que eu me envolvia, né, nas relações, em todas as relações. E aí eu tive veio essa impressão muito forte do meu machismo, veio essa impressão muito forte, né, do quão estruturado eu estava dentro desse sistema machista. E aí eu comecei a procurar né, trabalhar mais isso na terapia. Eu era, em 2017, 2018, né, um homem que vivia em rodas, né, tinha uma rede de apoio muito grande, tentando responder essas perguntas e tentando me flexibilizar e, principalmente, ser mais vulnerável, principalmente colocar mais o que eu sentia, né, conseguir falar mais. Todo esse trajeto que eu falei, que eu descrevi, foi um trajeto de muito silêncio, foi um trajeto de uma jornada onde eu fiquei muito introspectivo, e para mim tinha alguma coisa errada em ser introspectivo, e eu demorei para entender que a introspecção fazia parte da minha personalidade. Então, final de 2019, depois de acompanhar alguns grupos, de ter participado em alguns grupos de reflexões com homens, entre homens, e eu falei, puxa vida, talvez
eu tenho tanta rede de apoio, eu consigo, né, me apoiar aqui em diversas rodas. Seria, acho que, importante que eu criasse uma rede de apoio minha, que eu pudesse também entender com outros homens que estão mais próximos a mim, para poder fazer essa trajetória a partir de agora, não sozinho, né? E foi aí que nasceu o Lugar de Escuta, final de 2019, um projeto que eu tinha visto em São Paulo, né? Eu tinha assistido o documentário Silêncio dos Homens, né? Do grupo Papo de Homem, e aí me despertou, eu falei, quanta coisa, né? E a questão do silêncio dos homens, eu falei, quanto silêncio que existe em mim, que eu poderia, e a partir da palavra, né, e da escuta, eu conseguia, através da terapia, colocar e me entender. E foi a partir daí, então, que eu idealizei, né? Não acreditei que pudesse dar certo, porque eu não sou de Ribeirão Preto, e aí no primeiro dia eu falei, bom, deve aparecer aqui uns 5 homens, né? Uns 6 homens, 10 homens, tudo bem, vamos começar o projeto. Mas a minha surpresa foi que no primeiro dia já tinha 30 homens, né? Participando do projeto. E isso me animou, me deixou nervoso também, com a responsabilidade, né? Mas foi a partir daí, assim, que o grupo está até hoje, né, na ativa, com uma pausa agora nesse final do comecinho do ano 2021, mas está aí, né, com parcerias, num outro local. Então, essa é um pouco da trajetória, né, de ter descoberto a minha própria fragilidade, né, do meu masculino, da minha masculinidade, e não querer mais caminhar sozinho, né, para que eu possa resolver tudo. Então, hoje eu sou uma pessoa que fala assim, e penso isso, não quero fazer mais nada sozinho, não quero ficar sozinho. Então, eu preciso do outro, né? Eu preciso de ter gente conversando, aquele silêncio não... Embora seja importante o silêncio, né, em muitos momentos, eu acho que aquele silêncio, como acontecia naquele lugar, naquele momento, não acontece mais. Então, eu gosto de conversa, né, de diálogos. Muito massa, muito legal a sua fala. Essa coisa de não fazer nada sozinho, de buscar essa juntidade, né, estar juntos, esse compartilhamento, é uma coisa que eu acho muito bonita e também concordo. Eu acho que até o silêncio junto é diferente, né? Quando você pode estar junto de alguém em silêncio, é um silêncio de um outro lugar também, um silêncio compartilhado, e também é algo muito bonito. Eu quero te fazer uma pergunta, você até já entrou parte no que eu ia te perguntar, falando do documentário Silêncio dos Homens. Como a gente já comentou, eu tive a honra de conhecer o Lugar de Escuta, inclusive foi uma indicação do próprio Vinícius. E aí eu queria te fazer uma pergunta, ainda nesse contexto de a gente deixar um pouco mais claro para quem vai estar assistindo, escutando a gente, seja pelo YouTube, pelo Spotify, o que é o Lugar de Escuta. Você, então, né, se você puder comentar um pouco, eu queria que você te fazer uma pergunta sobre quais foram as bases teóricas ou inspirações que te inspiraram mesmo na organização. Então, como que ele é organizado? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui participar do Lugar de Escuta é que tem algumas regras, não sei se regra seria o melhor termo, mas algumas... Normas de convivência, eu acho que é melhor. Regras de convivência que têm um propósito. Por exemplo, falar em primeira pessoa, uma coisa muito importante para você poder se implicar no processo, para você poder se pensar dentro de um contexto e não se esconder atrás de uma... Né, a sociedade faz, não, eu faço. E teve uma vivência também lá que foi sobre a comunicação não violenta, então depois eu fui pesquisar, eu fui aprender. Então, queria que você comentasse assim, um pouco dessas inspirações,
para a organização, para o que está por trás do que é discutido nessa roda de fala, mas principalmente nessa roda de escuta, que torna ela um espaço, ao meu ver, tão incrível, tão potente e tão necessário. Eu acho que eu vou começar falando do lugar de escuta, porque um referencial que eu tive foi realmente da comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg, que nesse movimento e nessa busca eu encontrei várias pessoas que trabalhavam a comunicação não violenta. Dentro do meu próprio trabalho, né, eu sou professor na área de enfermagem, e a gente tinha um grupo Cultura de Paz que a gente trabalhava bastante a comunicação não violenta do Marshall. Então, a partir daí, eu comecei a prestar atenção exatamente como que numa comunicação onde tivesse mais de um interlocutor, como que as pessoas reagiam, né? E foi essa uma das primeiras coisas que eu levei para o lugar de escuta quando foi criado o espaço, né? Quando nós tínhamos no início do lugar de escuta, foi que realmente a gente precisaria ter um espaço onde as pessoas pudessem ser escutadas, onde as pessoas pudessem ouvir de fato, né? Não só ouvir como um ato ou uma ação da audição, mas elas estarem ali prontos para escutar o outro. E aí veio veio o lugar de escuta. Uma crítica também, eu acho que às vezes, né, que é implicada no homem, né, como que o homem não escuta, né? O homem, ele finge que escuta, ele finge que ele está ouvindo a parceira, o companheiro. Então, esse lugar de escuta é o lugar onde ele precisa estar ali presente, ele precisa estar ali focado, ouvindo o outro. E aí, se ele tiver intenção, ou se ele quiser falar, todos os outros também vão estar ali presentes para poder ouvir. Então, eu acho que as normas de convivência, Felipe, elas foram criadas com os homens iniciais ali que frequentavam, né? Então, desde o começo, eu percebendo que esse coletivo, né, essa força que um grupo tem, então isso foi criado junto com os primeiros homens, com esses 30 homens, né, das reuniões iniciais, a gente falar em primeira pessoa, né? Então isso é quase que uma regra da maioria dos grupos, né, de masculinidades que existem, que fazem reflexão sobre masculinidades, porque cria essa autorreferência, né? A gente consegue pensar, sentir sobre como é que eu penso, como é que eu ajo, como que eu, né, Fausto, eu acredito nas coisas que eu acredito. Não nós acreditamos, né, os homens são assim ou assado. Então, isso eu vi em alguns grupos, né, não é uma novidade, mas é algo que nós levamos a sério, né? Então, em algumas vezes, a gente fica até com algum tipo de... hoje não existe mais um constrangimento, mas fala, olha, né, como é que você pensa, como é que você age, como é que você sente. Então, e aí os homens que estão mais acostumados já introjetaram, né, falar em primeira pessoa, que traz essa reflexão, traz essa autoobservação. Uma outra coisa que a gente também e que deu muito certo, que, como eu falei anteriormente, eu não pensei que fosse ser 30 homens de uma vez. Então, a questão da confiança, né, ter um grupo que seja confiável, eu imaginei até que demorasse um pouco mais para começar a ter mais confiança. Mas eu percebi, logo pelas primeiras falas, das primeiras reuniões que nós fizemos, que, né, as pessoas estavam com essa vontade de falar, né, de colocar para fora, se expressar. Então, a confiança foi uma coisa que surgiu também dentro, né, que o grupo fosse confiável, que o que nós discutíssemos dentro do grupo, que ficasse ali. Ter a intenção do não julgamento, né? Isso também é uma coisa que
a intenção de não julgar, ela vem da comunicação não violenta, né? Quando você está escutando literalmente o outro, com atenção no outro, você ter uma preocupação, né, em ter uma intenção de não julgar. Então, isso também foi criado. É lógico que algumas coisas, como eu tinha alguma experiência de grupos, a gente colocava e voltava, mas isso foi se constituindo como uma vontade coletiva mesmo. A confiança, falar em primeira pessoa, não monopolizar a fala, né? Então, é importante isso, que dentro de um grupo que todos tenham o espaço para falar, o espaço para escutar, que todos possam falar. Então, era uma questão... Ainda hoje nós trabalhamos assim, e hoje também já sem sininho, né? Sem alguma coisa de referência para mostrar que está acabando o tempo. Às vezes nem colocando tempo, porque as pessoas já estão acostumadas que elas vão falar e tem outras pessoas para poder falar, e se tiver outra oportunidade, elas podem voltar a falar também. Então, isso já ficou, né, acordado ali, e quando chega alguém, a gente acolhe e a pessoa percebe isso rapidamente, né? Então, essas são algumas das normas de convivência que a gente criou, né? Os temas, Felipe, que nós trabalhamos são dentro, né? Eu acho que o Silêncio dos Homens não fala, mas uma referência como é o Papo de Homem. Uma vez eu li, né, que tinha o Paul Kivel, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, é um escritor, um educador, um ativista americano, que na década de 70, 80, ele criou a Caixa do Homem, né? E essa caixa era todos os estereótipos que os homens tinham, como o machismo, como a competitividade, como ser ativo o tempo todo, ser forte, o homem não chora, esses estereótipos, né, que está constituído aí dentro dessa couraça do patriarcado, do machismo. E aí, quando eu vi aquela descrição e eu vi que se falava e eu fui procurar, eu não achei nada materializado sobre essa caixa, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi materializar uma caixa do homem, né? Uma caixa de madeira escrita em cima, né? Com os detalhes, né? Com palavras, e criar, né? Umas tarjas escritas, né? Esses estereótipos. Então, ao todo aqui, acho que são 50 estereótipos que tem dentro da caixa do homem. Estou falando aqui porque eu estou vendo ela aqui no apartamento e eu estou vendo e lembrei. Mas, então, eu materializei, sabe? Materializei a caixa do homem, e também, por uma opção do próprio grupo, eles não queriam que tivessem temas pré-definidos, que nós pudéssemos escolher o tema na hora, retirando, né, alguém que tivesse coragem, primeiro levantava, ia lá e pegava um dos estereótipos e vamos falar, dinheiro, por exemplo, né? E aí eu lembro do dinheiro, foi uma roda bem interessante, porque muitas pessoas vieram me falar depois, puxa vida, vou falar de dinheiro, o que eu vou falar de dinheiro, né? Então, quando foi a pessoa que tirou, o homem que tirou sobre o dinheiro, que falou o que significava dinheiro para ela na formação, na criação, vinha a questão de paternidade, a questão social, né, que o dinheiro fazia. Isso reverberou de uma forma tão impressionante, né, nas pessoas que estavam ali, nos homens que estavam ali, e que foi uma roda muito potente, falando do dinheiro, né? Então as pessoas falaram, puxa vida, eu nunca tinha pensado, né, sobre o dinheiro, né? Como que o dinheiro chega até mim, como que o dinheiro fez parte da minha infância, fez parte da minha, né, como uma troca, como energia, enfim, né? Então isso foi... Então, a cada reunião, nós tirávamos um estereótipo, ou no máximo 2 ou 3 no máximo, porque não dava, porque as discussões elas iam acontecendo mesmo. Alguém abria o diálogo e isso ia, né, eu acho que é essa força do grupo, né, de, puxa vida, isso é legal. Então, foi isso, foi dessa forma como aconteceu.
não sei se ficou claro, mas essas são algumas normas de convivência e a forma como a gente trabalha, embora ultimamente as reuniões presenciais a gente tem trabalhado temas com temas que são previamente escolhidos, mas as reuniões online a gente continua com a Caixa do Homem, mas fazendo o sorteio, a escolha do estereótipo na hora, pelo um formulário eletrônico que os homens escolhem na hora e aquele mais votado, o mais escolhido, a gente coloca para discutir. Então tem sido dessa forma. Fausto, quando você fala da sua jornada pessoal, né, você expõe esse caminho de um homem, como você colocou, dentro de uma rigidez, né, de um silêncio, e depois você qualifica essa mudança e traz essa palavra da vulnerabilidade. Aí eu queria te perguntar mais sobre isso, porque parece que é difícil acessar esse lugar, né? E parece que a sociedade ela tem poucos espaços seguros para que as pessoas se coloquem de forma vulnerável. E eu acho que isso de uma forma ampla, para homens e mulheres, mas para homens, assim, extremamente difícil você ter espaços onde a sua vulnerabilidade é bem recebida, né? O que se sinta seguro. E aí eu conto uma experiência pessoal minha no lugar de escuta. Foi uma das primeiras reuniões de 2020, ainda antes da pandemia, quando eu tive a oportunidade de participar de 2 ou 3 reuniões presenciais, né? Até que veio a pandemia e a gente migrou para o modo online. E uma dessas você sugeriu para que os homens deitassem, fechassem os olhos, e você colocou uma música, você estava com um pau de chuva, né, fazendo uns sons. Um tambor oceânico. Um tambor oceânico. E eu lembro que nesse dia, cara, eu chorei muito. Assim, inexplicavelmente, porque eu fiquei com essa reflexão, eu falei, pô, eu tô num lugar cheio de homens e eu tô deitado de olhos fechados, eu sei que ninguém vai me dar um chute, ninguém vai zoar comigo, ninguém vai ficar me zoando aqui de alguma forma, então eu senti que foi meio que inconsciente também, não foi uma coisa que me impactou, eu senti que de repente eu migrei para aquele lugar, né, para aquele lugar de escuta mesmo, e isso se materializou em emoção muito forte. Então eu queria te perguntar assim, sobre vulnerabilidade, qual que é a importância, e como que você entende essa vulnerabilidade, e qual a importância de se ter espaços, né, espaços que acolham, né, que incentivem o homem a se colocar de forma vulnerável. Incrível, Vinícius, você lembrar desse dia que foi tão importante, que eu acho que ali, né, nesse dia, com meditação, com a música, com esse tambor oceânico, aquele movimento que foi levado naquele momento foi também um meu movimento de começar a arriscar mais, de me colocar vulnerável também dentro do grupo, né? Porque então tinha uma estrutura, vamos chegar e vamos sentar e ali entra no mental, né, numa racionalidade, que nós homens somos fáceis, né, muito fácil de entrar nesse lugar da racionalidade. E então ali foi também uma mudança, um movimento meu de vulnerabilidade, e que eu escuto de várias pessoas que foi um momento importante, né, um momento que a gente baixava um pouco, né? Tinha até uma luz mais baixa, né? Enfim, eu acho muito importante essa pergunta, Vinícius, porque, como eu falei no início, toda uma rigidez, né, que existe em mim, um tipo de pensamento, uma coisa meio cabresto, né? Então isso não me deixava ver outras possibilidades. Eu só começo a ter, né, mais flexibilidade e ter mais opções e oportunidades e possibilidades quando eu me tornei mais vulnerável, quando eu encontro pessoas com que realmente eu confio, né, e que eu possa ser vulnerável, e não ficar o tempo todo como se eu estivesse armado, né, para que
a qualquer momento pudesse ser atacado, ser atingido, né? Então, a sociedade ainda encara a vulnerabilidade como um sinal de fraqueza. E nós, homens, temos esse conceito internalizado, né, de que nós não podemos nos vulnerabilizar, que nós não podemos chorar, né, que nós não podemos dizer para um amigo que, puxa vida, cara, eu te amo, né, amigo, eu estou aqui passando por um problema, enfim, né, eu vejo isso de relatos, eu acabo sendo, vamos dizer assim, um ponto de referência, né? Então, acabo escutando muitas coisas individuais e é impressionante isso, né? Quando a questão da confiança, da confiabilidade dentro do grupo, como isso foi aumentando a ponto das pessoas começarem a falar sobre sentimentos e emoções, sobre o quanto que agora, lógico que pegou todo mundo, né, essa pandemia, mas o quanto que a pandemia tem deixado os sentimentos e emoções mais à flor da pele e se colocar nesse lugar de vulnerabilidade dentro do grupo. Nós temos pessoas no Rio de Janeiro, em Curitiba, algumas cidades de Minas. Então, ali, alguns meses que nós ficamos sem atividade, pessoal, olha, eu tentei entrar num outro grupo e não consegui, né, porque eu já criei uma teia, né, tem uma rede de apoio aqui que eu confio, e aqui eu consigo ser vulnerável. Então, como a sociedade, né, como você diz, né, toda tem muito receio em ser vulnerável, até por tudo que a gente tem passado, por todos os acontecimentos que nós temos passado. Então, parece que nós estamos sempre, né, ali pisando em ovos. Mas os espaços, né, de encontros, de rodas de conversa, que seja onde a pessoa se sentir confiável, se ela conseguir se mostrar vulnerável, ela ganha muito, né? Eu acho que a vulnerabilidade aproxima muito mais as pessoas. Você quebra paradigmas, quebra tabus, alguns estigmas, né? Que você só vai conseguir, isso estou falando agora de novo com experiência própria, a gente só vai conseguir chegar nesse lugar se vulnerabilizando, confiando no outro, entendendo que você não consegue fazer tudo sozinho, que você não precisa fazer tudo sozinho, que você pode pedir ajuda, que você pode chorar, né, com um amigo, que você pode, né, ouvir o seu amigo sem ter a necessidade de dar qualquer conselho para ele. Fausto, por que é tão difícil para o homem chorar, na sua opinião? De uma maneira bem hegemônica, né, o homem não pode chorar, né? Isso foi instituído que o homem não pode chorar. Se o homem chorar, ele é fraco, ele é, né, entre aspas, a menininha, marica, né? Esses estereótipos que foram condensando, né, sobre os homens. Lógico que eu vejo também, como nós fizemos uma roda muito recentemente com homens negros e teve um menino que falou assim, eu não sei qual é essa masculinidade que a gente está querendo realmente deixar de ter, porque eu nunca fui tolhido da minha liberdade, eu sempre dancei quando criança, eu sempre fui uma criança chorona e até hoje eu choro e eu danço, e meus pais não tiveram, né, essa coisa assim, ó, não pode dançar, esse é o tipo de roupa que você não pode. Então, isso me levou para um outro pensamento, né, de que existem sim homens que estão, né, que tiveram um seio familiar que estruturado, que não levou tão a ferro e fogo, né, essa questão. Mas, de uma maneira geral e, né, cultural, né, aqui pensando em termos de Brasil, eu acho que isso foi incutido muito no nosso modo de ser. Homem não chora, né? Homem não pode mostrar sentimentos, não pode mostrar as suas emoções. E aí eu fico imaginando que ontem eu fiz uma live, né, com uma psicoterapeuta, Flávia Luvidotto, e ela falou eram os princípios do masculino e feminino numa visão mais
da terapia holística, né, também, mas e ela trabalha isso na clínica também, que ser sensível, ser maleável, ser flexível, né, isso é muito de uns princípios do feminino, né, que existe em cada um de nós, seja homem ou mulher. E aí o homem, né, sente que se ele chorar, ele se torna frágil, ele se torna fraco. Então ele acha que chorar é uma coisa fraca, né, na concepção aí das masculinidades. E se é uma coisa fraca, né, se é uma coisa tão frágil, como é que nós homens temos corrido, né, dessa fragilidade? Se nós somos tão fortes assim, só que não era assim, vamos encarar isso, né? Então parece que existe uma armadura, né? E ali por baixo, eu acho que tem esse silêncio, que essas lágrimas aí não caem, mas eu acho que tem havido já um movimento, tem havido já eu tenho visto com muitos bons olhos, né, uma perspectiva de que os homens estão começando a perceber que sim, eu posso chorar, sim, eu posso pedir ajuda, né, e sem vergonha nenhuma, não tem vergonha nenhuma de, né, hoje eu choro, hoje eu falo com um amigo que eu amo, eu elogio, né, alguém. Esse dia eu tinha um amigo com uma cabeleira linda, né, não tem cabelo, passa a máquina, e cara, que cabelo lindo, que cabeleira, né, porque sim, tem muito cabelo, é um cabelo. Então isso, né, independente, não vai me deixar mais ou menos homem, não vai, isso não tem nada a ver, né, com os homens têm uma questão, né, se falar sobre, eu não puxo o saco de ninguém, né? Não fico levantando a bola de ninguém, mas isso é bonitão, mas eu não, sabe? Tem que sempre dar uma desculpa, né? Para não ferir a sua masculinidade, a sua posição de macho, né? Ao invés de falar, cara, que cabelo bonito, né? Como é que você faz? Dá trabalho, não dá? Né? Eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir dentro a procura, né? Tentar cultivar uma masculinidade saudável. É se vulnerabilizar. Estava lendo, né? E eu vi que tem uma doença, foi diagnosticada por um psiquiatra na década de 60, que é a alexitimia, que é essa dificuldade enorme em verbalizar, em expor os próprios sentimentos, e foi feita uma pesquisa pela Associação Americana de Psicologia de que 80% dos homens naquela pesquisa, né? Eu não sei mais detalhes da pesquisa, mas eu acredito muito que é um sintoma mesmo presente entre os homens, essa dificuldade, né? De expressar os próprios sentimentos, colocar as próprias vulnerabilidades, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está trazendo. E para fazer a minha pergunta, essa minha próxima pergunta, dentro desse espírito que você falou, eu queria contextualizar essa discussão dentro de um momento histórico que nós estamos vivendo e das relações de poder. Porque a impressão que eu tenho, te escutando, Fausto, e das leituras que eu fui fazer, eu não sei se é uma visão unânime dentro dos pesquisadores, mas a impressão que eu tenho, e de certa forma a sua fala sobre não se sentir confortável com essa rigidez, eu sinto que ela reverbera em muitos homens, e reverberou muito forte em mim também. Eu lembro que, acho que foi a segunda vez que eu participei do Lugar de Escuta, teve uma dinâmica justamente da escuta não violenta, que você escutava, né, ou primeiro falava alguma coisa que fazia sentido para você ali naquele momento, e a pessoa tinha que apenas devolver o que você escutou, não era embutir valor, embutir uma fórmula de solução e nem nada, e eu fiquei muito nervoso, e a pessoa que foi comigo falou, não, posso falar primeiro? Eu falei, claro, pode, nossa, muito obrigado, eu pensei. E ela falou, e eu falei, olha, pelo que eu entendi, né, você falou isso, e aí depois ela me deu a devolutiva, falou, nossa, foi muito importante te ouvir falar isso, me caiu uma série de fichas, e eu fiquei intrigado, porque eu não falei nada, eu só devolvi. E quando foi a minha vez, eu percebi a potência.
daquilo. Quando eu escutei ele falando, né, me devolvendo o que eu tinha falado, eu falei, putz, se escutar é muito difícil, né? Escutar o outro é muito difícil, se escutar é muito difícil, porque a impressão que eu tenho, voltando aí na minha pergunta, é que há várias formas de se viver essa masculinidade. Nós queremos, talvez, entender que dentro dessa masculinidade cabe outros tipos de comportamento, outros valores, símbolos, como você estava dizendo da sua live, que não são necessariamente ligados ao homem a partir dessa construção social de uma relação de poder mesmo, da dominação masculina, né? Como escreveu lá Bourdieu, por exemplo. E eu estava vendo aqui alguns valores da caixa do homem, né? Então, heterossexual, fisicamente apto, sexualmente experiente, uma série de coisas que me parece, então, que é construída uma masculinidade hegemônica, que todos nós temos que nos enquadrar, né? Que não é possível viver uma outra forma de ser homem que não essa que já está imposta hegemonicamente. Então, a minha pergunta vem em torno de tentar resgatar as relações de poder que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade capitalista, em que não sentir é importante, porque quem não sente, quem não se preocupa com isso, está mais preocupado com o trabalho, em produzir mais. Se você também vê dessa forma, né, a existência de uma masculinidade hegemônica, e eu queria te perguntar o seguinte: quais são as principais queixas ou os principais problemas que você identifica nas falas dos homens? A principal questão é, por exemplo, é a questão trabalhista, ou é uma questão que vem da sexualidade? O que você mais escuta, assim, que você fala, putz, isso ainda é uma questão social difícil, ainda está muito presente, é um tema importante nessas escutas que você tem dentro desse espaço com vários homens, né, que é muito, muito rico. Como eu falei, eu tenho uma perspectiva bastante otimista, né, sobre a humanidade, e eu preciso ter, mas nós vivemos dentro de uma estrutura completamente machista, né, é sistêmica, então ela é baseada em poder, né, e ainda existe essa questão que nos homens, né, uma relação de poder. Então, se é estrutural, os homens detêm esse poder. Haja vista que a gente tem aí, né, no judiciário, no legislativo, muito mais, né, essas estruturas de poder, muito mais homens do que mulheres, né? Tem crescido a cada eleição, tem crescido a cada movimento, mas ainda é predominante a presença dos homens. Pensando nisso, eu percebo isso que você falou também sobre, por isso que a gente tem trabalhado com masculinidades, né? Porque, e aí, Felipe, eu não vou lembrar né, de autor ou alguma coisa assim, mas que falou o seguinte, se existe, né, várias formas de ser mulher, por que existiria uma única forma de ser homem, sabe? Então, em cima desse contexto, em cima dessa palavra nova, que muita gente fala, masculinidades, sim, né? Porque nós temos vários tipos de masculinidade, né? Então, se constituiu, né? Se foi organizado que o homem ele precisa ser forte, ser viril, né? Que tem que ter aquela virilidade à flor da pele, que ele tem que ter a voz grossa, que ele tem... Então, é quase que um modelo, né? Que não se estrutura mais, que não se sustenta mais. Então, a gente percebe que existem alguns homens que têm uma voz um pouco mais fina, né, que não tem uma estrutura com tanto corpo e tem uma feminilidade ali presente, e ele é tão homem quanto qualquer outro. Ele cuida da sua família, ele cuida do seu trabalho, ele respeita a companheira ou companheiro, enfim. Então, não existe isso, né? E aí a gente pode pegar vários recortes dentro, né, dessas masculinidades, o homem negro, o homem branco, hétero, cis, o homem gay, né, são homens e que exercem aí também, em todos esses recortes, relações de poder. E aí o que eu tenho mais visto
ainda são problemas nos relacionamentos. São as questões de que esse homem que está começando a desconstruir esse padrão de masculinidade, né? Essa masculinidade frágil, ele tem muita dificuldade em assumir, né, verdadeiramente e genuinamente o que ele tem que fazer dentro de um relacionamento. De escutar realmente a sua parceira, de dar importância sobre o que ela faz, de não é que ajudar, né, a parceira, porque, poxa, você mora dentro da mesma casa, então você não tem que ajudar, você vai compartilhar serviços, né, você vai dividir as coisas de maneira que seja igualitária para os dois, para não sobrecarregar, na criação dos filhos, enfim, né, o que eu vejo ainda e chega para mim ainda essa relação, né, de não entender, né, esse movimento, não entender de fato que essa masculinidade saudável, ela precisa ser organizada em todas as relações que ele tem, as relações intrafamiliares, afetivas, na criação dos filhos, mas também no serviço, né? Às vezes isso também chega quando vem uma mulher que vai ser chefe dele, que está hierarquicamente acima dele. É uma questão também que a gente tem trabalhado, né? E aí a gente percebe, né, uma grande crítica do movimento, né, das mulheres, do movimento feminista, e que essas mulheres não são escutadas no seu ambiente de trabalho, por mais que elas estejam ali, né, na mesma faixa hierárquica, né, na empresa, enfim, nos lugares, ela não é escutada. É lógico que eu acho que com a pressão, né, e com o movimento e com as reivindicações, isso tem melhorado, mas ainda não é o ideal e talvez vai demorar um tempo, mas eu acho que já tem havido aí uma mudança. Então, são essas coisas, sabe? Mas também o que eu acho bom quando chega isso até mim é que as pessoas estão com dúvidas, né? Elas estão questionando, porque eu acredito, né, que eu não sou casado e não tenho filhos, mas eu acredito que existiu vários momentos onde os homens não pensavam sobre isso, não estavam refletindo sobre essa questão. E agora, né, as mulheres que eu acho que estão muito mais organizadas, né, que tem uma rede de apoio, que é muito mais fácil criar talvez uma rede de apoio entre as mulheres, né, e poder discutir, se organizar, não está engolindo mais esse parceiro, esse companheiro que não compartilha, né, sobre a criação dos filhos, não compartilha sobre os trabalhos domésticos, né? Fica tudo sobre a responsabilidade da mulher. Então, isso elas estão começando a questionar. E aí eu vejo, né, que esse homem está como se estivesse numa areia movediça que está pisando e está afundando. Então, esses questionamentos que chegam, principalmente nos homens do grupo, sobre essas questões, né? As questões do relacionamento no dia a dia, as questões de paternidade, principalmente problemas, sim, né, em como ser um pai melhor. Mas eu vejo que refletindo muito sobre como foi a relação com o pai, né? Como é que foi a relação com a mãe, como é que foi se teve abertura, se não teve abertura de diálogo, né, na família, principalmente com o pai. Então, isso são coisas que chegam, né? Mas eu acho que é isso. Dentro de uma perspectiva, né, no momento, eu ainda que tenho uma caminhada ainda longa para ser feita, embora tenha grupos incríveis, né, de reflexões aí sobre as masculinidades, eu percebo que ainda tem muita gente que tem uma certa barreira, tem uma certa resistência em procurar os grupos, e aí eu também não acho que os grupos sejam, né, o pilar de salvação disso. Eu acho que tem né, as terapias, eu acho que tem aí, sei lá,
posso até pensar na religião, né, como uma válvula que pode ser alguma coisa que pode ajudar, desde que não cerceie, né, o pensamento e as vontades das pessoas. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Porque tem havido muito questionamentos, tem havido muito mais pessoas, e aí nós estamos aqui gravando, né, esse podcast, falando e conversando aqui através da internet, né, de plataformas, e tem as redes sociais aí que têm difundido tanto, né, as discussões, trazido tantas coisas legais como coisas não legais, né? Ainda a gente vê um exercício aí desse machismo frágil, tóxico, né? Que aí nas redes sociais, mas tem muita gente legal também fazendo muita coisa legal, colocando um outro ponto de vista, falando sobre sexualidade, falando, né? Então, isso é incrível, né? Na sexta-feira, aqui em Ribeirão, nós tivemos uma roda de conversa com uma professora doutoranda da USP, que está falando sobre sexualidade, e ela foi falar de saúde e saúde sexual. A roda, 98% da roda eram formados por homens, isso foi inédito, né? Homens que frequentam o lugar de escuta. Então, ela falou assim, que força é isso, né? Que é esse movimento de trazer os homens aqui para falar de saúde e cuidado sexual, né? E foi tão leve, foi tão revelador, né? E a conversa, a dinâmica, a facilitação, né, da Débora, e os homens saíram de lá assim, puxa vida, né? Tanta coisa que eu não sei, que eu posso aprender, né? Que eu estava dentro do meu mundinho, na minha zona de conforto, enfim, eu sei que foi muito revelador. Então, eu percebo essa dinâmica, né, de mudança, e eu acho que é isso que me fortalece para que eu possa continuar falando sobre isso. Por eu estar nesse movimento, nesse lugar de transformação, porque isso é diário, né? É uma pílula que a gente tem que tomar todo dia, né? Contra o machismo, contra as relações de poder e ficar atento. Mas é isso que me impulsiona a procurar mais coisas, a fazer parcerias, a estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Então, é muito satisfatório, sabe? Estar dentro desse movimento e encontrar. E, assim, muitas mulheres, né? Muitas mulheres entram em contato comigo ali na rede social, no privado. Eu gostaria que meu marido fosse. Como é que eu faço? Eu faço um convite para ele, né? As minhas alunas, então, eu dou aula na enfermagem, então os cursos de enfermagem predominantemente são mais mulheres do que homens, então não vai ter para mulher, né? Eu quero que o meu marido vá, então vira essa discussão. Então, assim, isso me impulsiona, porque eu vejo que está chegando cada dia mais homens, né? Em outras mulheres que estão estimulando os colegas, os companheiros, os irmãos a irem. Me tocou muito, na última reunião com os homens negros, um pai, possivelmente ele tinha mais de 65 anos, que ele viu a reunião e ele chamou o filho para ir junto. Então, isso foi muito bonito, né? Que lindo. E o menino falou, né? Olha, eu não queria vir porque estou estudando, né, para passar no vestibular, estou no cursinho, mas meu pai me chamou e aí eu quis fazer uma vontade dele, né? E a gente estava falando de autocuidado, e aí alguém falou assim, puxa vida, isso é autocuidado, né? Você fazer uma vontade do seu pai e vir numa reunião para refletir sobre masculinidade negra, né? Então, isso é lindo. Então, isso me motiva, isso me fortalece, isso me impulsiona e me deixa cheio de alegria, esses movimentos assim. Fausto, você traz sempre um otimismo na sua fala e é muito bom te ver falando assim, com sorriso no rosto, né, super engajado, envolvido, e é muito bom, né, se sentir, né, nessa trajetória, quando a gente
percebe que realmente está contribuindo. Agora, eu queria te perguntar assim, a gente sabe que todas as ações humanas, acho que as instituições, os grupos têm suas limitações. Então, como você disse, hoje existem vários grupos discutindo masculinidade, mas a gente sabe que a nossa sociedade ela tem diversos atravessamentos, né? Você como um homem negro, sempre se coloca e inclusive está com essa iniciativa de um grupo para homens negros, demonstrando também que é necessário ter recortes, né? De que os grupos de masculinidade não necessariamente a gente está falando de uma masculinidade universal, né? E uma outra coisa que a gente percebe também que acaba sendo questionado, às vezes passa por uma crítica, tanto das mulheres, às vezes vê uma coisa performática, assim, de um homem desconstruidão, que agora ele é good vibes, ele respeita todo mundo e tal, e tem esse estereótipo também, né, que vai se formando. Como que você toma esse cuidado para que o grupo não recaia nessas visões limitantes, né? Tanto do ponto de vista social, racial e da própria masculinidade não se transformar um fetiche, eu tenho que ser aquele homem que faz isso, isso e aquilo para eu mostrar para tal pessoa, para eu postar na rede social e eu ser bem aceito, né? Sim. Vinícius, é tão importante essa pergunta, eu agradeço em poder falar sobre isso, porque ainda, sim, existe, né, a sociedade como um todo que tem essa desconfiança e absolutamente genuína, né? Porque a gente, principalmente as mulheres que são oprimidas e negligenciadas e tudo mais, num país como o nosso. Então, eu acredito que os homens que se sentirem nesse contexto de que, olha, eu estou aqui me desconstruindo, então, que tenha alguma percepção dessa liberdade que possa ter para se expressar ainda de maneira, vamos colocar, negativa, tóxica, frágil, né, em relação ao relacionamento, às mulheres, aos outros homens, eu acho que ele não, primeiro que ele não sobrevive, né, dentro do grupo. O grupo, por ter as normas de convivência, quando a gente percebe que tem alguma fala distorcida, alguma coisa, a gente está, né, a gente com generosidade, com amorosidade, mas nós não passamos pano, né, como se diz, nós não passamos a mão na cabeça. Ali não é um lugar de broderagem, né, onde nós homens podemos falar sobre tudo e que ninguém vai chamar atenção. Então, não, irmão, né, eu acho que não é assim, eu acho que cada vez mais, né, talvez isso no começo pudesse ser até para o movimento das pessoas irem se conhecendo, talvez não fosse mais, mas hoje a gente percebe que, né, já tem essas intervenções. Eu, como mediador, eu, como facilitador, eu exerço ali, talvez não, com toda certeza, e aí que eu vejo, né, um pouco um pouco que existe da rigidez que eu quero que ela exista, né, que é a minha postura, que é o meu posicionamento, da forma como eu coloco, com a energia que eu trabalho, né, com a forma como eu facilito, também se cria esse campo, vamos dizer assim, né, de não abusar, né, do espaço. Ali a gente está por 2 horas, né, que seja online ou seja presencial, que a gente vai discutir, né, problemas reais que não nós não estamos descobrindo a pílula, né, mas que faz parte de um movimento e que eu acho como aquele silêncio que eu falei, tanto tempo preso e que muitos homens ainda estão se desprendendo agora e estão querendo colocar a sua voz no mundo e ter lugares e espaços adequados para se poder falar. Então, eu acho que sim, é super válido você procurar grupos na sua cidade, procurar, né, uma rede de apoio que possa te acolher,
mas precisa ter esse comprometimento, precisa ter essa vontade de estar ali. E se, né, eu acho que a gente pode falar depois um pouco mais sobre até lugar de escuta, já coloca essa impressão, né, de que se você não tem a intenção de falar, se você não tem o que falar, então escute, né, aprenda. E várias vezes acontece isso, vai a primeira, vai a segunda, não fala a terceira, fala já conhecendo essas normas, esses, né, de convivência, esses regulamentos, para que realmente a gente possa ter credibilidade, né? Não adianta nada, né, eu criar um movimento desse, fazer tudo o que está acontecendo e não ter credibilidade, que isso saia em algum momento, né? Né? Então eu posso espancar né? Fazer uma violência física, né? Ter violência psicológica, e vou lá e falo e está tudo resolvido. Não é assim, né? Mas eu também entendo que os grupos reflexivos, onde se discute masculinidades, é o lugar que tem que acolher, até mesmo para que a gente possa mudar, né, essa visão de que o homem não acolhe, de que o homem não... Mas é um acolhimento daquela mãe bem, sabe, ali, que está olhando para o filho, que está cuidando, mas também tem limites, né? Que também tem a pessoa precisa perceber até que ponto ela tem. E se acontecer, coisas que não aconteceram, né? Dentro do grupo, embora a gente saiba que as pessoas têm uma vida fora, uma vida particular, e que eventualmente isso acontece, e que já chegou em mim e já contou alguns problemas, e acaba cometendo e acaba tendo deslizes. Então, ali é um momento realmente de reflexão, né? Quando você falou daquela dinâmica né, com o tambor oceânico, de meditação e tudo mais, né? Eu acho vários feedbacks ali naquela vez eu recebi. A gente continuou fazendo mais algumas coisas nesse sentido, a gente tem colocado mais alguns movimentos corporais para a gente iniciar, para ir quebrando mesmo isso, né? E podendo ver várias nuances né, dessas masculinidades. Então, eu percebo que ali, né, até tinha o nome de a jornada do homem observador. Então, eu sempre colocava isso como a gente... como é que você se observa? Onde é que você se observa? Então, aquelas 2 horas ali é para que a pessoa possa refletir, pensar e, né, fazer até o símbolo do lugar de escuta, aquela espiral, né, que pode ser para dentro mesmo, entrar e se vasculhar e perceber. E aí, assim, é um trabalho, né? É um movimento que cada dia a gente vai colocando um tijolinho e tendo parcerias que vai agregando, mas é isso, dentro de uma sociedade machista, dentro de uma sociedade, né, com tudo que tem acontecido no nosso país, com a questão política, né, um desgoverno, né, no país, e que dá muita credibilidade para que esses movimentos machistas possam acontecer, né? Então, eu preciso ser otimista, preciso ter essa perspectiva otimista para que, senão, né, se eu desmorono, se eu não acredito, o outro ali desmorona, não vai acreditar, e aí talvez essa tem que ser a relação de poder, né? O bem contra o mal, e a gente lutar com as armas, com as parcerias, para a gente poder chegar em algum lugar que seja o mais adequado, o mais fértil possível, né? Diminuindo violências, diminuindo agressões e enfim, esse movimento. É nisso que eu acredito, mas nós não somos mesmo, né, uma reunião de homens desconstruídos, né, todo agora good vibe. Embora o good vibe, né, a gente se conhece, eu sou meio good vibe por uma escolha, né, mas existem vários momentos não good vibes, né, vários momentos que você tem que ser
ali mais racional e entrar, né, com a seriedade. Claro, como você disse, não tem a pílula, né? Porque acho que a questão do good vibes, né, falo mais assim, me referindo a um certo estereótipo que também é criado, né, nas redes e discussões, enfim, positividade tóxica, coisas que vão se deturpando no meio do caminho. E acho que até a experiência do grupo é ter essa escuta sobre o efeito do debate sobre a masculinidade, porque nem todo homem vai compreender da mesma forma e não tem que compreender da mesma forma, e na sua trajetória de vida aquilo vai impactar de uma maneira. E aí ter essa escuta do que isso se torna, né? Não ficar parado ali. Então, a gente propõe um debate e tá feito e aí encerra aqui. Não, ela vai se multiplicando. Acho que a tendência é esse tema ir crescendo, né, na sociedade, se complexificando mais. E essa sua fala, Fausto, eu também vejo como positivo, assim, até você é repetitivo, mas essa positividade. Mas eu também ia fazer essa ressalva, né? Essa positividade que você traz, que eu acho que é importante, me parece que é conseguir colocar no horizonte a potencialidade das pessoas, a nossa potência para fazer coisas ruins, mas também estão para fazer coisas boas. A potência está ali, né? E não essa positividade, como o Vinícius estava dizendo, essa geração gratidão para tudo, que na verdade vai se reverberar num apagamento das questões sociais, das relações sociais de poder, né? Como eu estava dizendo, dessas relações reais. Parece que tudo se encerra no sujeito. Uhum. E isso é muito perigoso, não por ter gratidão. Eu acho muito bom ter gratidão. A questão é que está por trás desse discurso, essa ideia, então eu tenho que ter gratidão por tudo, porque eu sou capaz de mudar tudo, tudo sai de mim, se encerra em mim, e a gente esquece que há toda uma relação social mesmo, de poder, de dominação em relações de gênero, de raça, todos os preconceitos que a gente tem no nosso país, né? E aí, dentro desse contexto, e eu também queria trazer já um pouco mais a temática da escuta, embora a gente está falando sobre ela o tempo todo aqui, eu fico refletindo, Fausto, enquanto estava participando do lugar de escuta, pensando em toda essa sua trajetória, da dificuldade, do desafio de fazer uma terapia em grupo, um espaço coletivo de compartilhamento de reflexões, bem no sentido dessa sua fala, de como isso pode, talvez sem cuidado e rapidamente, reproduzir as relações de poder que você disse que ainda está tão presentes, e ali ser uma espécie de um lugar que você tem que, como o Vinícius falou, para você fazer parte do pacote do que é o homem desconstruído de hoje, para poder continuar tendo relacionamento com as companheiras. E eu falo nesse sentido porque eu acho que esse movimento de questionamento e reflexão sobre as masculinidades é, sim, muito reflexo do movimento feminista. Sim. Eu acho que esse protagonismo, você disse na sua fala que as mulheres têm mais facilidade para fazer esse diálogo, eu acho que não é à toa, tem a ver com a própria luta histórica de gerações de mulheres nesse sentido, né? Então, acho que isso é muito importante. E, então, voltando, essa dificuldade de se trabalhar num grupo, onde você vai ali, fala o que você tem que falar, escuta e acabou, e aquilo se encerra ali, né? Nessa preocupação. Então, o que eu gostaria de te perguntar é como que você vislumbra, eu acho que isso tem essa questão da potência desse lugar de escuta e de uma fala bem cuidada, mas como que você vislumbra transformações reais a partir desse lugar? Como que o lugar de escuta, que é um espaço em que você vai ali escutar diversos homens e também poder fazer parte de uma fala compartilhada, com a intenção de não julgamento, como que isso não se deixa de ser apenas uma reprodução, porque às vezes você vai ali, você vai numa reunião, o tema é autocuidado, você vai numa outra, o tema é comunicação não violenta, e parece que chega uma hora que esse ciclo começa simplesmente a se repetir e não sair desse lugar fechado, hermético. Como que a gente rompe isso? E como que você acha, então, que pode produzir transformações
reais nas nossas relações? Vamos lá. No começo do ano, né, eu parei, né, com as minhas atividades, inclusive com o lugar de escuta. Eu precisava dar uma pausa, eu precisava descansar, né? E quando eu voltei às minhas atividades, eu percebi, né, que o lugar de escuta era um lugar que eu queria estar. Primeiro, então eu comecei a fazer novamente escolhas conscientes do que é que eu gostaria de manter, né? Meu trabalho, lugar de escuta e outras coisas. Então, quando eu percebi de que o lugar de escuta era o lugar onde eu queria estar, vem essa questão de acreditar nesse movimento. Nós vivemos aqui no Brasil e vivemos numa cidade como Ribeirão Preto que é muito conservadora, né? E aí eu percebo que é um trabalho mesmo árduo da gente conseguir chegar a mais homens, a mais pessoas. E aí eu tenho, para eu poder acreditar, eu tenho feito, né, isso. A gente começou a fazer trabalhos numa comunidade aqui em Ribeirão Preto, que está com índice de violência altíssimo, e através das mulheres, né, como você falou, né, pela a luta, né, das mulheres, que nós somos chamados para lá. Então, a partir daí, Felipe, eu começo a perceber a ressonância do lugar de escuta para outros espaços onde, às vezes, não chega realmente informação, onde não chega, mas está chegando através de alguém, né? Então, eu consigo perceber de que essa semente que está sendo plantada, ela está germinando em outros lugares também, né? E aí você tem razão, né? De como parece a cada 15 dias e tem um tema definido aqui e parece que a gente não emenda, né? Que a gente não tem, está sempre com uma coisa desconectada, mas ao mesmo tempo o que a gente vai percebendo sobre as parcerias que vão sendo feitas ao longo, né, dessa caminhada, das pessoas que estão nesse movimento com você e que isso está reverberando, mas felizmente, né, por esse olhar, está sempre chegando gente nova, está sempre pessoas dispostas a entrar nesse movimento. Então, nós temos pensado sobre isso, sabe? Sobre como é que a gente pode se organizar para que a gente possa ter um grupo, né, que possa multiplicar isso, que a gente possa realmente ter um entendimento e ter mais estudo, né, a respeito de tudo, né, que cerca a questão das masculinidades. Talvez seja um próximo movimento, talvez seja um próximo empenho, né, dentro desse grupo, em ter um grupo talvez mais fechado, que vai ter um grupo de estudo, que vai ter, né, a gente vai discutir, né, não só um tema, mas pegar uma literatura específica, pegar um autor específico e tentar, né, entender, interpretar isso, para que a gente tenha realmente esse resultado mais concreto, né? Também em alguns homens, e sem também ter absolutamente certeza, né? Se todas as pessoas que estão ali serão bons frutos, não sei, né? Mas é isso que com isso que eu trabalho, com essa intenção de que cada grupo que é formado, cada parceria que é formada, cada, né, lugar que a gente está falando, que isso de alguma forma está, né, se transformando. É um movimento muito inicial, né, em todo o país, vamos dizer assim. A gente está se organizando agora, né? Mas também tem uma coisa, quando eu voltei, né, às atividades do lugar de escuta, nessa pequena pausa, eu coloquei para o grupo que
a gestão do grupo, eu queria que fosse cooperativa, né? Eu queria que todo mundo pudesse tomar alguma decisão no grupo, que não precisa partir, né, de mim as decisões do próximo encontro, enfim. E, mais uma vez, né, os homens que estão no grupo foram eles que decidiram, olha, nós não queremos, vamos trabalhar com a Caixa do Homem, porque a gente discute. E tem sido discussões bem profundas mesmo. A gente tem conseguido ir, né, mais profundamente. Mas, né, também muitas pessoas que se colocaram lá, né, nessa reunião, que opinaram, de alguma forma não está fazendo mais parte do grupo, por questões pessoais, por questões talvez de não identificação, né, dessa metodologia que foi, né, acordada entre os homens, né? E homens que frequentam desde que o lugar de escuta existe. Então, assim, dentro dessa perspectiva de olhar para o que as pessoas querem e o que realmente nós temos, talvez nesse momento o que nós temos é o lugar de escuta, né, com essas normas de convivência em acordos coletivos, com espírito colaborativo, que a gente possa ir replicando isso, ganhando espaços e transformando, né, no sentido de que as reflexões, né, a cada vez que eu vejo as pessoas que estão indo, eu vejo reflexões mais profundas, eu vejo pessoas que estão realmente no dia a dia se colocando, né, nessa disposição de mudança, né, com toda a dificuldade que existe. Então, possivelmente, eu acho que pode ser um futuro do lugar de escuta ter, né, outros grupos. Eu vejo grupos que, olha, nós estamos abrindo inscrições para 12 semanas, né, com 12 homens. Essa é uma intenção. Então, durante 12 semanas, 12 homens, vamos estudar, vamos esclarecer, vamos pensar juntos, refletir juntos, né? E aí, o que faz, né? O que esse homem vai fazer depois? O que esse homem... Não sei, né? Mas talvez ainda não tenha chegado esse momento do lugar de escuta. Talvez ainda não tenha chegado... E aí eu acho que a gente está ampliando, porque a gente está colocando hoje grupos aos finais de semana plurais, né? Que para todos, né? Para todas as pessoas. A gente está fazendo um grupo com homens negros, a gente está fazendo o grupo com homens gerais, assim. A gente está com grupos online, tendo pessoas de vários lugares se consolidando, sabe? Fazendo com que esse grupo seja cada vez mais sólido e que aí a gente possa também pensar nessa proposta, né? De o quão real é esse sonho, o quanto que nós podemos crescer, o quanto que a gente pode, sim, colocar esse serviço para a sociedade. Então, eu acho que, por mais sucesso que eu acho que o Lugar de Escuta tenha dentro de Ribeirão, na região, eu acho que ainda é um projeto que ele é inicial, né? Pela grandeza que é essa estrutura da gente conseguir realmente ter mais empenho, né, com todo mundo e que a gente tem essa reflexão. Mas eu acho que a sua consideração ela é genuína, né? E principalmente eu vejo de que muitos homens com entendimentos, né, mais profundos, com conhecimentos mais profundos, às vezes, né, se sentem, de alguma forma, ali como está sempre entrando alguém novo, né? Então está sempre tendo que repetir algumas considerações, está sempre fazendo... Mas é esse movimento, né, de chegar, né, de acolher e de poder fazer dessa forma por enquanto. Mas eu acho que tem a necessidade de tentar formar, né, mais pessoas que possam ter outros grupos, né, a partir do lugar de escuta, aqui em Ribeirão Preto, enfim, um pouco
do que eu acredito que a gente está vivendo por ser ainda novo, né? Por ser ainda todo dia tem gente chegando, né? Tem gente curiosa, que eu acho incrível isso. Então eu acho que é nesse ponto, né? E que ainda talvez não tenha chegado, né, o lugar de escuta nesse lugar, né, dessa introjeção, né, dessa coisa mais pontual ali, mas eu acho que é válido a gente pensar sobre isso. Antes do Vinícius ir, só um comentário rapidinho sobre essa sua fala, Fausto, que eu acho muito importante, é que é exatamente isso. A minha pergunta ela vai nesse sentido de até uma provocação reflexiva sobre o futuro, o lugar do lugar de escuta, quais são seus alcances, suas limitações, futuros projetos. Eu acho que tudo isso é importante, mas o que eu gostaria de comentar é que, sim, eu já acho que o lugar de escuta, como ele está agora, um lugar incrível, não só de resistência, mas de revolução mesmo, porque numa sociedade onde a gente está aprendendo que cada um tem que dar conta por si próprio, que o homem é aquele que tem que aguentar o tranco, de que nós estamos sendo divididos, a gente não sabe nem falar dos nossos sentimentos, onde a gente tem que estar o tempo todo produzindo e não se importando com o outro, você ter um espaço onde você pode reunir pessoas para estar juntos, para falar e escutar, já é uma potência de transformação, uma capacidade de revolução e de resistência a esse sistema muito grande mesmo. Eu concordo muito com você nesse sentido. Vai lá, Vini. A gente tem que avançar, né, como sociedade e saber que as transformações elas passam por um pensar mais amplo, né? O grupo Lugar de Escuta, eu acho que tem uma contribuição imensa na minha vida, já posso dizer que teve. A minha também. E propor essa discussão, como você colocou, Fausto, que não é só um lugar de escuta, então, né? É um lugar de encontro também. E o que reverbera desses encontros? Às vezes um homem pode ir em uma reunião, lugar de escuta, e encontrar um cara que vai mudar o referencial dele de masculinidade, né? E você é um cara que tem mudado o referencial das pessoas. Então, isso já é bastante transformador. Mas é lógico que, como a gente sabe que o problema do patriarcado, do machismo, ele é estrutural e ele está introjetado na cultura, passa por um engajamento de muitas instituições, de muitas pessoas, isso, vamos dizer, aí no judiciário, na educação, na área da saúde. Então, é uma tomada de responsabilidade geral, né? E eu acho que o lugar de escuta ali, fomentando, né, essa discussão, realmente é um convite à reflexão para todos, né? E é óbvio que Ribeirão Preto, como uma cidade grande que é, 700 mil habitantes, né, precisa de vários grupos, e o lugar de escuta já dá esse exemplo. Fausto, a conversa foi muito boa, né? Foi muito bom estar aqui com você, trazendo essas reflexões. O nosso podcast aí, Sementes da Escuta, que, como a gente já disse, tem uma inspiração muito forte no lugar de escuta. Realmente, na nossa vida aqui, posso falar pelo Felipe também, essa atenção para com escuta vem muito dessa nossa experiência. Então, já que a gente está falando de escuta, eu quero te fazer uma pergunta, e é aquela pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Ela é na lata, e é para sentir realmente como que você entende. Fausto, o que é escuta? Escuta, para mim, é me reconhecer no outro. Através do outro, eu consigo me olhar, né, como um espelho. Então, eu não vivo sem o outro. E através da escuta, eu consigo essa conciliação, eu consigo esse compartilhamento, né, com o outro. Então, para mim, a escuta é me reconhecer, né, eu poder refletir através, né, da minha história, né, da minha trajetória, né, olhar com generosidade, né? Então a escuta é essa via de mão dupla, né, que você precisa estar ali muito
presente. E, ultimamente, eu tenho gostado de estar presente em todas as minhas conversas, os meus diálogos. Então, a escuta, para mim, é me reconhecer. Então, eu reconheço em você, Vinícius, eu me reconheço no Felipe, né? E isso me acalenta o coração. Fausto, muito obrigado. Essa sua última fala aí, muito linda também, coroando aí esse nosso encontro. Eu gostaria de te dizer, a gente não tem muita oportunidade de fazer isso, a gente não tem se encontrado muito até por conta da pandemia, mas te falar que você é um cara muito importante para mim, o Vini também, né, já disse sobre isso, que você é uma referência muito importante e realmente nos inspira a refletir sobre essas questões difíceis, nos inspira a buscar estar juntos, a reconhecer nossos aliados, a pedir ajuda, a estabelecer parcerias, a saber se colocar de uma forma flexível e a se reconhecer no outro, como você falou. Então, esse seu papel, essa sua atuação, quem você é, né? Esse homem que você mais do que isso, né? É muito inspirador, é uma referência mesmo. Eu fiquei muito emocionado te escutando e muito honrado em você ter aceitado esse convite. Te agradeço mesmo de coração. E se você quiser ir fazer, né, um agradecimento final, uma fala final, esse espaço é seu, fica à vontade. Felipe, Vinícius, a honra é minha também de estar aqui, em poder ser amigo de vocês, né, ter conhecido vocês, conheci o Vinícius primeiro, e nos tornamos amigos, depois conheci você, Felipe, né, e nos tornamos amigos também. Então, vocês são muito importantes, né? Todas as pessoas com as quais eu tive um encontro e dialoguei, né, desde a minha vinda aqui em Ribeirão Preto, são pessoas muito importantes, né? A gente pode ficar algum tempo sem nos ver, mas o carinho, né, o amor, a admiração, ela acompanha. Eu não tenho... Talvez lá, aquele homem lá atrás, inflexível, alguma coisa assim, quando eu parava de ver uma pessoa, não conversava mais, às vezes eu esquecia, né? Ou, enfim, hoje eu dou muito valor a todos os encontros, né? É isso, eu me reconheço no outro, eu aprendo com o outro, e vocês dois são incríveis, né? São dois homens, né, incríveis, inteligentes, sensíveis, e que eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês, né? De compartilhar esse espaço aqui. Eu achei lindo demais, né? Sementes da Escuta, esse nome que vocês deram para o podcast de vocês. Então, quando o Vinícius me falou já há um tempo, eu falei, nossa, que lindo, né? E saber que o lugar de escuta foi uma inspiração, então eu fico duplamente feliz. Então, eu só tenho que agradecer a vocês por estar aqui falando da minha história, falando do que eu acredito, me colocando aqui, né, e por vocês terem me dado esse espaço, que eu sei que é um espaço, né, que vocês trabalham mais com psicólogos, né, com o pessoal dessa área, mas fiquei muito honrado, né, com esse convite em poder falar com vocês aqui. Muito obrigado. Fausto, seja sempre bem-vindo, né? E as portas aqui estão abertas sempre. E é isso, homens, vamos melhorar, vamos problematizar o machismo, homens Sim. brancos, vamos problematizar a nossa branquitude, o nosso lugar na sociedade de privilégio, vamos olhar para todos esses atravessamentos aí que fazem parte da nossa sociedade, do lugar que a gente vive. Cabe a nós esse trabalho aí, nem que seja esse trabalho de formiguinha, né, com muita paciência, enxergando a luz no fim do túnel, mas sempre em frente. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Queria muito agradecer a todos os escutadores. A gente teve a grande honra de receber aqui o Fausto, que foi uma das grandes inspirações
para o surgimento desse projeto do Sementes da Escuta, devido ao lugar de escuta, né? Como a gente falou durante a entrevista. E quem quiser conhecer melhor, quem quiser entrar em contato com Sementes da Escuta, pode fazer isso pelo Instagram, @sementesdaescuta, ou pelo e-mail sementesdaescuta@gmail.com. A idealização e produção do podcast é de Felipe Petenus e Vinícius Barros. A trilha sonora, nossa incrível trilha que você está ouvindo aí no fundo, é do Marcos Máximos, e a nossa identidade visual lindíssima ficou por conta da Cami Vince. Muito obrigado a todos os escutadores e vamos lá, que vem aí mais episódios. Muito obrigado, valeu!